Jesus e o sucesso. João, no capítulo 4, texto que nós lemos, que eu comecei explicando sobre ele, eu vou ler do verso 34 ao verso 38, ele diz assim, palavras de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra, ou terminar a obra que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses. Eu lhes digo, olhem em volta de vocês, vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita, os ceifeiros já recebem seus salários, e eles estão colhendo fruto para a vida eterna. Que alegrias estão reservadas tanto para o semeador, quanto para os ceifeiros juntos, pois é verdadeiro o ditado que diz, um semeia, o outro faz a colheita. Eu enviei vocês para colher onde vocês não plantaram, outros fizeram o serviço duro, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Lucas, capítulo 19, versos 8 ao verso 10, é o texto que conta aquela história de Zaqueu, um homem rico, cobrador de imposto, publicano, de baixa estatura. Aquele homem, ele era execrado pela sociedade, até por conta da posição que ele ocupava, até por conta do serviço que ele fazia. E aquele homem, ele ouve falar que Jesus ia passar na cidade dele. Havia ali uma passeata, e aquele homem queria ver Jesus. Pronto. Aquele homem queria ver Jesus, mas a multidão não estava ali preocupada com o Zaqueu, até porque o Zaqueu era alguém insignificante, era um homem de sucesso pessoal, diante do Império Romano, porque era alguém que tinha uma alta posição, alguém que cobrava imposto, alguém que o povo até tinha medo, mas diante daquela circunstância, e o povo querendo ver Jesus, aquilo para a multidão, Zaqueu não representava nada. Mas Zaqueu, ele se coloca ali no meio da multidão, ele corre, ele sobe numa árvore, e ali ele quer ver para ver Jesus, e Jesus passando naquele lugar, Jesus para debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. E a palavra diz que o Zaqueu, cheio de alegria, ele desce, recebe Jesus gostoso na sua casa. E no capítulo 19, verso 8 a 10, o Lucas registra isso. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 João, capítulo 4, verso 7 até o verso 12, João diz assim: queridos amigos,
amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas, se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou, enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto nós sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o amor de Deus por nós, quando Ele nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar uns aos outros, porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós, e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. O que é sucesso? E o que esses textos têm a ver com sucesso? O dicionário da língua portuguesa, ele define sucesso como sendo a consequência exitosa ou a consequência positiva adquirida. Por exemplo, uma carreira de sucesso. Um outro exemplo pode ser também um acontecimento favorável, um resultado feliz, o êxito em alguma coisa que você vai fazer. Isso é o que o dicionário da língua portuguesa define como sucesso. Há também a definição de um projeto bem-sucedido. Isso pode ser sucesso. Alguém ou algo que obteve êxito. Alguém ou algo que possui excesso de popularidade. Quando se diz que uma atriz ou um ator tem sucesso, ou ele é o sucesso da atualidade, está se dizendo que essa pessoa atingiu um excesso de popularidade, obtendo então êxito naquilo que ele se propôs a fazer. Isso é o que se diz de sucesso. Sucesso também pode ser o resultado de um acordo, o resultado de a execução do empreendimento de um projeto. Portanto, querido, uma pessoa, ela pode adquirir tanto o bom sucesso, o excesso de popularidade por fazer algo bom, como ele pode adquirir um mau sucesso, o excesso de popularidade por fazer algo ruim. Mas quando nós voltamos para a Bíblia e olhamos para a Bíblia vai dizer que o verdadeiro sucesso, que é aquele que nos interessa, o verdadeiro sucesso, ele é resultado da somatória de vários elementos que Deus coloca para a nossa vida. E pelo menos 4 elementos somados na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, demonstra, ou denota, ou resulta no sucesso. O primeiro é que
Para eu e você alcançarmos sucesso, o verdadeiro sucesso, nós precisamos ter foco. Nós precisamos saber quem nós somos, onde nós estamos, quais as condições que nós temos e onde nós queremos chegar, por que nós queremos chegar, qual o objetivo de chegar onde nós queremos chegar. Precisamos ter foco. Alguém já disse que foco é quando você está aqui e você vai lá no futuro que você quer chegar, demarca o lugar onde você quer chegar, marca o alvo, e então você volta aqui, aponta para lá e começa a caminhar na direção do sucesso, do alvo planejado. O segundo elemento para o verdadeiro sucesso é que, para alcançar o verdadeiro sucesso, você precisa sentir-se em paz consigo mesmo. Para alcançar o verdadeiro sucesso, você precisa calar as vozes que ficam ao seu redor, porque há muitas vozes dizendo isso, dizendo aquilo, né? Não sei se a garotada se ainda passa, mas eu lembro que na Disney tinha o desenho do Pateta, passava na Rede Globo. O Jorge já deu risada, já lembrou, né, Jorge? E aí, no desenho do Pateta era muito legal, porque sempre o Pateta vivia ali uma crise espiritual, porque tudo que o Pateta se propunha a fazer, ele ouvia duas vozes, e aparecia um anjinho de um lado, e falava no ouvido dele, e do outro lado aparecia um capetinha, e o capetinha também falava no ouvido dele, e ele tinha que tomar uma decisão. Querido, a Disney matava a pau quando falava aquilo, né? Hoje ela embarcou em outra aí, mas era muito legal aquilo, porque aquilo nos fazia refletir sobre as vozes que nos falam, e muitas vezes essas vozes, pode ser a minha voz, da minha vontade, do meu desejo, a voz da minha preguiça, a voz do meu desejo de obter o sucesso sem a aplicação do esforço necessário. Então nós precisamos calar as vozes que nós temos ouvido, ouvir a voz de Deus e nos sentir em paz conosco mesmo. O Paulo vai dizer o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de cada um de nós. Aquilo que nós nos propormos a fazer, nós precisamos responder: será que Jesus faria o que eu estou tensionando fazer? Aquilo que eu estou fazendo é legal? Aquilo que eu pretendo fazer é moral? É santo? Glorifica a Deus? E se eu me sentir em paz, sabendo que a resposta é sim, é legal, sim, é moral, sim, é ético, sim, é santo, sim, Jesus faria, então eu posso ficar em paz, eu posso ficar tranquilo. O terceiro elemento para alcançar o verdadeiro sucesso é preciso trabalhar, mas é preciso trabalhar duro, é preciso ter persistência, é preciso ter senso comum. Querido, ninguém vai obter sucesso se começar e parar. Ninguém obtém sucesso quando só se tem iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa, continuidade e acabativa. Nós precisamos começar, persistir e terminar. Jesus, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a obra que ele me deu para fazer. Não é começar, não é fazer e depois parar. Para alcançar o verdadeiro sucesso, é preciso ter audácia.
Querido, se eu ficar com medo de arriscar, medo de dar um próximo passo, medo de andar por onde outros não trilharam, eu não saio do lugar. O medo é paralisante. O medo, ele impede ou impossibilita qualquer possibilidade de sucesso. Mas o que é ter audácia? Audácia é aquela tendência que dirige, que incita o indivíduo a realizar coisas difíceis. A audácia é a tendência que incita o indivíduo a desprezar obstáculos, situações de perigo. Audácia é ousadia, é intrepidez. Querido, e a menos que eu e você sejamos ousados, sejamos intrépidos e sejamos audaciosos, não há a menor possibilidade de termos sucesso. É interessante que nesse texto de Jesus com a mulher samaritana, Jesus arriscou e muito. Nós vamos ver no mesmo evangelho, o mesmo João narrando, que Jesus num outro momento ele vai passar por Samaria, pela cidade de Samaria, e os samaritanos proíbem ele de passar naquela cidade. Eles dizem: não, aqui você não vai passar, você é judeu, nós somos samaritanos, aqui não é seu lugar, cai fora. E é interessante que Jesus dá a volta e vai embora, e o João e o Tiago ficam bravos, e eles falam: Jesus, que negócio que é esse? Você não está vendo que eles são samaritanos? Como que um samaritano fala que o judeu não pode passar no meio da terra dele? Se o senhor não quer fazer nada, dá licença que nós vamos, eu e meu irmão, nós vamos orar, para que Deus manda fogo e enxofre, vai cair sobre o samaritano, vai acabar com o samaritano, e nós vamos passar em cima do samaritano assado. E Jesus fala: não é assim que eu resolvo isso. Se eles não querem deixar a gente passar, nós vamos embora. E Jesus não entrou em conflito e vai embora. É interessante que agora Jesus ele está voltando para Galiléia, e ele tinha que passar por Samaria. E independente da história que já tinha acontecido, que ele sabia da inimizade, ele sabia da indisposição, Jesus ele resolve passar por Samaria. E mais, Jesus não resolve só passar, Jesus resolve parar. E Jesus resolve parar num poço, ao meio-dia, no momento em que uma mulher vai buscar água. E naquele momento Jesus manda os seus discípulos para a cidade para comprar comida, e Jesus fica ali esperando, e aquela mulher vem sozinha, e Jesus ousa a coisa mais inusitada que poderia acontecer. Ao meio-dia, Jesus, homem, judeu, sozinho, se encontra, conversa, pede água para uma mulher samaritana. Aquela mulher quase cai da perna, porque quando você lê o texto, quando Jesus fala para aquela mulher: você pode me dar água? E aquela mulher fala: o quê? Aquela mulher fala: você é louco, você é homem, você é judeu, você está sozinho, como que você ousa? Que audácia é essa de você me pedir água? E Jesus ousa mais, Jesus fala assim: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você era que pediria água para mim. E a mulher fala assim:
Duvido. Você não tem balde, você não tem caneca, você não tem nada. Que conversa é essa? E Jesus fala: olha, se você conhecesse o poder de Deus, e você me pedir água, e soubesse quem é que está falando com você, eu faria fluir rios de água de você, que ia jorrar para a vida. E a história continua. E aquela mulher fala: eu quero dessa água. E Jesus fala: tá bom, eu te dou, mas vai lá e chama o seu marido. E a mulher fala: não, eu não tenho marido. Jesus fala: é verdade, você não tem mesmo, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. E é interessante que aquela mulher, ela faz aquilo que acontece, sabe, nos pequenos grupos, quando a gente tem aquela reunião de pequenos grupos, e a gente fala assim: olha, o pequeno grupo a gente vai compartilhar, viver vida na vida. E aí a gente fala assim: olha, fala do seu problema. E a pessoa, ele começa a falar do problema do outro. Aí ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o tema que está sendo estudado. Quem já experimentou essa situação aqui, nos pequenos grupos? Só eu e a Márcia, ninguém mais? Puxa, pequeno grupo de vocês é legal. Porque no nosso lá, você começa a falar assim: ó, vamos falar de vida na vida. Vamos abrir o coração. Aí o cara fala assim: então, mas sabe aquele texto bíblico? Mas não tem nada a ver com a história. Nada a ver com o que você está falando. Esses dias eu falei assim: olha, então vamos falar, né, viver de vida da vida, de carregar os fardos pesados um do outro. Aí li o texto bíblico, Gálatas 6, 1 e 2, e tá. Aí o cara falou: então, mas sabe aquela história assim, da salvação pela graça, crente perde ou não perde a salvação? Eu falei: não, crente não perde a salvação, mas o que isso tem a ver com o texto que eu falo que eu propus? O que isso tem a ver com a sua vida? Não, é que surgiu uma dúvida. Interessante que essa mulher samaritana fez a mesma coisa com Jesus. Jesus falou assim: viu, vai lá e chama o seu marido. Ela falou assim: viu, onde que é mesmo que adora a Deus? É aqui em Samaria ou é lá em Jerusalém? Jesus falou: não importa se é em Samaria, não importa em Jerusalém, o importante é que a salvação vem dos judeus. A salvação vem de mim, e eu sou um judeu. Isso é importante, o restante não importa. E aquela mulher falou: com esse aqui não vai dar para dobrar. E ela sai correndo, e ela vai na cidade, e lá na cidade, entenda, querido, que aquela mulher ia buscar água, todos os... Ela não podia ir buscar água no horário habitual que as mulheres iam buscar, porque ela era indigna de andar com as mulheres daquela cidade. Por isso ela tinha que andar sozinha. Por isso que quando Jesus falou: olha, se eu der a minha água para você, vai fluir rios de águas de você, ela falou: me dá dessa água, que eu nunca mais eu ponho o pé nesse poço. Mas quando ela tem um encontro pessoal com Jesus, quando Jesus fala com ela, aquela mulher, ela se esquece de quem ela se esquece de que ela era humilhada, ela se esquece falando para todo mundo: encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Será que ele não é o Messias que nós estávamos esperando? Querido, Jesus obteve o sucesso ali do seu ministério, porque Jesus teve a audácia de encarar e enfrentar o sistema. E na mesma cidade que disse para Jesus: aqui você não pode passar, o resultado foi que aquela cidade falou para Jesus: fique aqui, Jesus, porque nós precisamos conhecer mais do Senhor. E o resultado diz que Jesus permaneceu naquela cidade por mais uma semana, ficou hospedado na cidade que havia rejeitado e não deixou ele passar.
Você entende o que é sucesso? Você entende o que é ser ousado para obter sucesso? Audácia, querido, é a qualidade de quem ou do que se caracteriza pela inovação, pelo arrojo, pela oposição àquilo que já está estabelecido e já está aceito. O verdadeiro conceito de sucesso, ele vai influenciar a sua identidade. O verdadeiro conceito de sucesso, ele vai influenciar a identidade da nossa comunidade. O seu conceito de sucesso, aquilo que você pensa de sucesso, vai definir como você empreenderá as suas ações. Uma grande falácia do sucesso é que dizem que você tem que ser bem-sucedido. Você não tem que ser bem-sucedido. Jesus não falou que ele tinha que ser bem-sucedido. Ele disse que ele tinha que se manter ativo, fazendo a vontade daquele que o havia enviado e concluir a obra que ele tinha começado. Qual o resultado dessa obra? Ele não sabia, mas ele tinha que terminar. É interessante que muitas vezes nós queremos fazer as coisas e queremos resultados imediatos, e resultado imediato não vem. Na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, quantas vezes nós queremos o resultado imediato, e aí nós fabricamos resultados e fabricamos sucesso, e esquecemos de olhar para o autor da nossa vida, aquele que nos deu uma obra para fazer, que ele diz para nós: ser fiel até a morte, e depois que você morrer sendo fiel, é aí e só aí que você receberá a coroa da vida. Jesus não prometeu sucesso antecipado, Jesus não prometeu sucesso antes. Há pessoas que entram numa maluquice maior ainda, porque fazem pactos, fazem votos com Deus, e os votos mais esdrúxulos, porque do tipo: olha Deus, eu vou aqui fazer um voto com você, se você me der um carro, se você me der um emprego, se você é isso, se você é aquilo, então eu farei isso, farei aquilo, serei fiel, irei na igreja. Querido, Jesus fala: de jeito nenhum. O método de Deus é: primeiro você crê pela fé, que aquele que te chamou, que aquele que te vocacionou, que aquele que está dizendo, ele é fiel para cumprir e é poderoso para fazer tudo infinitamente, muito mais além do que você pode pedir, pensar, sequer imaginar. E ele fala: então você se entrega e faz a vontade dele, em obediência à vontade dele. O sucesso é resultado da sua obediência, mas é primeiro você, pela fé, obedece, e depois então ele vai te dar a recompensa. Pode ser que a recompensa, você vai ver algumas coisas aqui, e pode ser que você não veja. Tanto que Jesus falou ali para aqueles discípulos, as mulheres samaritanas, ele falou assim: olha, que alegria está reservada para o semeador e para o ceifeiro juntos. Ele fala: por quê? Porque um semeia, o outro faz a colheita. E Jesus fala: e eu estou enviando vocês para colher onde vocês não plantaram.
Eu estou enviando vocês para fazer o serviço fácil, onde outros já fizeram o trabalho duro. E vocês estão aproveitando o trabalho que outros já fizeram. É complicado, né? Às vezes nós achamos que o sucesso depende só do meu mérito. Jesus está falando assim: é uma cadeia, é um processo. Deus está no controle de tudo. Ele está dirigindo tudo. Um planta, outro colhe. Ele dá o crescimento. No final, o verdadeiro sucesso é de Deus. Nós somos cooperadores com Cristo da obra que Ele está fazendo no mundo. Sucesso leva ao desânimo. Sabia disso, que o sucesso leva ao desânimo? Quantos aqui fizeram faculdade? Carlinhos, Márcia, quem mais? Quem fez faculdade? Você queria ter sucesso. Você estudou para isso. Aí, chegou lá no meio do curso, surge um professor que vem com uma matéria para preparar você para o sucesso no curso. Você lembra disso? Uma matéria que chamava Metodologia da Pesquisa Científica. Lembra dessa matéria ou não? Quem lembra dela? Você gostou dela? Quem gostou dessa matéria? Você gostou? Eu também gostei. Uso essa matéria o tempo todo. Mas foi muito legal que aquela matéria, ela nos incitou assim a... Cara, eu não sei qual foi o seu TCC. O meu TCC, na faculdade de administração, eu queria explorar o transporte marítimo internacional por meio da hidrovia Tietê-Paraná. Cara, pensa que projeto. Fui lá em Barra Bonita, conheci a Iclusa, andei no parquinho lá, subi, desci, os caras encheu de água, esvaziou, e aí fomos conhecer modais de transporte, fomos em Santos, vimos navio, mas foi aquela maravilha. E aí então, eu escrevi o TCC. E aí, depois de tanto trabalho, quase 2 anos fazendo TCC, a professora falou assim: você tem 6 minutos para apresentar o seu trabalho. 2 anos, para apresentar em 6 minutos. E aí eu apresentei em 6 minutos o meu trabalho. Na hora que eu sentei, ela falou assim: eu esperava mais. E aí depois ela pegou meu trabalho, guardou meu trabalho, arquivou na biblioteca da faculdade, e eu nunca mais tive acesso ao meu trabalho. 2 anos de trabalho, de viagem, de pesquisa, de escrita, para nada. Aí eu entrei em depressão. E aí então fui conversar com um amigo, explicar essa situação para ele, o que tinha acontecido. Ele falou assim: então, eu sou pastor, filósofo, escritor, reitor de faculdade, não sei o que, eu estou falando do Israel Belo de Azevedo. Quem é batista de longa data sabe de quem que eu estou falando. Inclusive ele morou aqui em Piracicaba, era reitor da Unimep. Ele falou assim: olha, toda vez que eu escrevo um livro, quando eu termino, o livro vai para a gráfica, e eu volto e recebo o exemplar,
eu entro em luto. Por quê? Porque acabou todo o meu projeto de vida. E aí eu preciso de um outro projeto. Querido, sucesso leva ao desânimo, porque você, quando atinge aquilo que era o seu objetivo, acabou-se o objetivo. E a menos que você foque de novo, e comece de novo, e ouse de novo, e seja audacioso de novo, você entrará em colapso. Nós precisamos ressignificar o conceito de sucesso, e nós precisamos fazer isso com Jesus. O que é sucesso para Jesus? Jesus nos ensina o seguinte: sucesso é obediência. Sucesso, ressignificado por Jesus, é a submissão completa, é a sujeição. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é sucesso, estar alinhado e submisso à vontade de Deus. Jesus também diz que sucesso é caminhar em paz com quem você é, caminhar em paz com aquilo que você tem. É por isso que Jesus apresenta a história de Mateus, de Zaqueu. E o Zaqueu, depois de ter conhecido Jesus, experimentado Jesus, ter estado ali na companhia de Jesus, depois de ser impactado por Jesus, Zaqueu, aquele homem que achava que o sucesso estava nos bens que ele podia adquirir, usurpando daquilo que era dos outros, e aumentando o seu, o Zaqueu se levanta e fala para Jesus: olha, Jesus, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus levanta ali também e fala: uau! Yes! Sucesso! Porque hoje chegou salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Zaqueu aprendeu a caminhar em paz com quem ele era, e aprendeu a caminhar em paz com aquilo que ele tinha. E ele não precisava de tudo o que ele tinha, então ele podia compartilhar, dividir com quem não tinha, e podia devolver o que ele tinha cobrado em excesso, com as devidas correções. E ele entendeu que ele faria isso com 4 vezes mais. Mas Jesus também define sucesso, ensinando que sucesso é saber amar. Paulo fala: olha, você poderia ter êxito em tudo, você poderia falar todas as línguas, de todos os homens, de todas as nações, podia falar a língua dos anjos, podia ter muitos bens e dar todos os seus bens aos pobres, você poderia inclusive dar a sua vida para ser queimada em sacrifício de alguém. Paulo falou: mas se você não tiver amor, você é um falido. E o João fala: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Hoje de manhã nós começamos a falar sobre o primeiro elemento, a primeira ordenança ali das
52 da mutualidade do uns aos outros. E nós vimos que em 8 passagens bíblicas, Jesus nos manda, nos relembra 23 vezes, em 8 passagens, 23 vezes, Jesus fala: ame uns aos outros como eu amei vocês. A questão é, será que isso é importante ou não? Dá para ter sucesso desobedecendo a esse mandamento? Por isso, querido, sucesso é saber amar. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. E nisso é que consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nos amarmos uns aos outros, então Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E aí é impossível não ter êxito, é impossível não termos sucesso, é impossível não sermos bem-sucedidos, é impossível nós chegarmos na eternidade e não recebermos a coroa da vida que está preparada aos filhos de Deus, para a glória de Deus. Amém? Eu não sei onde você tem buscado o seu sucesso, eu não sei o que você tem entendido que seja sucesso, mas Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, Jesus quer ressignificar a sua vida, Jesus quer te dar um novo recomeço, como nós cantamos aqui: há lugar na casa, há esperança na casa. Quando estamos juntos, Jesus tem algo novo para nós.